graça e a paz do Senhor, irmãos. Gostaria de ter uma palavra de oração agora. Queria te convidar a você estar inclinando sua cabeça e orando junto comigo nesse momento. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, por sua presença, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu favor para conosco. E oramos nesse momento, Senhor, para pedir ao Senhor a direção do teu Espírito Santo, a sua palavra falando ao nosso coração. Senhor, nos dá entendimento, ilumina a nossa mente, Espírito Santo, para entendermos sua palavra, entendermos a sua vontade, para termos os nossos olhos abertos, para que a luz do Senhor venha refletir em nosso coração, de maneira que possamos andar, Senhor, na luz do dia, com entendimento, com graça, com sabedoria, com a certeza de que sabemos para onde estamos indo, com a certeza de que conhecemos o caminho, com a certeza de que estamos ouvindo a sua voz. Por isso, neste momento, oramos, pedindo ao Senhor para que o Senhor fale ao nosso coração. Possamos ouvir a tua voz. Possamos ser edificados, ensinados, exortados. Possamos, Senhor, ao ouvir a tua voz, ao ouvir a tua palavra, possamos, Senhor, quebrantar o nosso coração e ter a nossa vida transformada, corrigindo, Senhor, aquelas falhas que certamente serão destacadas pelo Senhor. Ó Deus Santo, toma a direção. Deus Santo, aquieta o nosso coração. Dá-nos sua paz, manifesta a tua presença e toma a nossa frente, meu Senhor. Dirige cada pensamento, cada palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de poder estudar e poder ler, ouvir a sua palavra. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Senhor, irmãos. Eu gostaria, irmãos, de ter um tempo de meditação na palavra do Senhor. E eu gostaria de pensar com os irmãos acerca dos últimos dias que o apóstolo Paulo fala ali com Timóteo, que seriam dias trabalhosos, dias difíceis. E eu gostaria de pensar com os irmãos um pouco acerca desses últimos dias. Irmãos, quando serão esses últimos dias? Quando esses últimos dias iniciaram? Estamos vivendo esses últimos dias? Como podemos responder a essas perguntas? Se nós traçarmos uma linha do tempo, irmãos, e nós começarmos na eternidade passada, se você traçar essa linha do tempo e colocar aquele símbolozinho de eternidade como sendo a eternidade passada, e você colocar lá na frente esse outro símbolo de eternidade futura, e você pegar essa eternidade passada, pegar essa eternidade futura, nessa linha do tempo que você certamente está imaginando, e você estabelecer um meio. Qual será o meio? Quem é o divisor de águas? Quem dividiu o tempo em antes e depois? Seu nome é Jesus Cristo. Seu nome é Jesus Cristo. Ele é o divisor de águas. Ele é o divisor de águas da sua vida.
Ele é o divisor de águas da minha vida. Ele é o divisor de águas da humanidade. Então, se Jesus é esse meio nesta linha imaginária que começa na eternidade passada e vai até a eternidade futura, isso quer dizer então que a partir do momento em que o Senhor veio pela primeira vez, encarnou aqui na terra, no mundo, a partir daquele momento então nós estamos na parte final. Portanto, esses últimos dias tiveram um início quando o nosso Senhor veio. Sendo assim, nós estamos vivendo os últimos dias há cerca de 2000 anos. Sendo assim, nós estamos bastante adiantados nesses últimos dias? Certamente que sim. Certamente que devemos pensar, certamente que devemos trazer o nosso coração a esta certeza de que a cada dia que passa nós estamos mais perto. A cada dia que passa a palavra do Senhor tem se cumprido e está ainda mais próximo do cumprimento final. Nós não podemos nos enganar, não podemos esmorecer, não podemos pensar que esses dias demorarão a chegar ou pertencem a uma outra geração futura. Mas devemos entender que vivemos esses últimos dias sim. Vivemos os últimos dias inaugurados ali com a vinda do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, precisamos viver de maneira sóbria. Portanto, meus irmãos, precisamos viver com inteligência, com sabedoria, buscando remir o tempo, buscando investir o nosso tempo em vez de gastá-lo. Precisamos viver com graça, com entendimento, com sabedoria, irmãos. Paulo fala na sua carta a Timóteo, para fundamentar o que nós estamos comentando, vamos ler a palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor precisa ser o nosso fundamento, não é verdade, irmãos? O apóstolo Paulo, ele fala na sua carta a Timóteo em dois momentos acerca desses últimos dias que nós estamos vivendo, irmãos, né? Nós vamos ler primeiro na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 primeiro, diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. 1 Timóteo capítulo 4, Paulo também diz assim: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. O apóstolo Paulo, quando ele fala dos últimos dias, ele também cita que esses últimos dias seriam caracterizados por algumas questões. Em 2 Timóteo 3, ele diz no verso 2, porque as pessoas serão amantes de si mesmas e amantes do dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. E Paulo então alerta Timóteo: fique longe de gente assim. No capítulo 4 da primeira carta, Paulo diz, nós citamos o texto,
que nesses últimos tempos alguns irão se desviar da fé e se desviarão da fé porque darão ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E Paulo diz que esses ensinos partiriam de pessoas hipócritas e mentirosas com a consciência morta, né? Paulo diz que os que se desviarão da fé darão ouvidos a espíritos enganadores, a ensino de demônios, que partirão de indivíduos, ou seja, pessoas que serão usadas por demônios para ensinar hipocrisias, para ensinar mentiras, para enganar as pessoas, pessoas que a sua consciência já está morta, e morta por causa do pecado que toma conta do coração de muitas pessoas. Assim, Paulo, para Timóteo aqui, caracteriza esse tempo. E lá no capítulo 3 da segunda carta, quando Paulo diz tempos muito difíceis ou tempos trabalhosos, essa expressão aqui, utilizada por Paulo lá no original grego, ela se refere, irmãos, a tempos diabólicos. Não são tempos difíceis, trabalhosos, porque teremos dificuldade de sustentar a nossa família, dificuldade de trabalhar, de ganhar o pão, tempos trabalhosos porque haverá escassez de alimento ou algo desse tipo. Mas Paulo se refere a tempos diabólicos, tempos em que o diabo, por saber que o seu fim está próximo, irá se levantar com muita força para tentar tragar o homem. A Bíblia diz que o diabo, ele se disfarça de anjo de luz para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Portanto, nós, como igreja, precisamos tomar muito cuidado, pois esse tempo está aqui. E nós estamos inseridos nesse tempo, irmãos. E não podemos nos enganar e nem podemos deixar o nosso coração conformado ou acomodado com isso, porque senão seremos enredados. O apóstolo Paulo em Efésios, um texto tão falado e conhecido nosso, que é o texto de Efésios capítulo 6, onde o apóstolo Paulo trata do assunto chamado batalha espiritual, trazido para nós, né, com esse título, né, de batalha espiritual. Ali o apóstolo Paulo diz que nós devemos tomar cuidado com as astutas ciladas do nosso inimigo. Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, mas é contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Então ele diz, cuidado, seja fortalecido no Senhor, na força do seu poder, para que você possa resistir e para que você não seja enredado pelas astutas ciladas do maligno. Ali, essa palavra cilada, ela no original traz a ideia de estratagema, de estratégias, de planejamentos do inimigo para enredar as pessoas. Vivemos um tempo trabalhoso, um tempo diabólico, em que o inimigo de nossas almas, né, ao saber, ao ter a ideia de que o seu fim está próximo, se levanta como um leão que ruge ao nosso derredor, tentando nos tragar, buscando enganar e com todas as estratégias ciladas para fazer-nos cair. Irmãos, a palavra do Senhor, quando se refere a Lúcifer, esse anjo caído,
A palavra do Senhor diz que ele teve a sua sabedoria corrompida. Não perdeu a sabedoria. Ele era um querubim ungido, um anjo de luz, um ser que era o aferidor de medidas, profundamente sábio, mas que ao se corromper por conta do pecado, ao cair, teve a sua sabedoria corrompida, mas não perdeu a sua sabedoria. Continua sendo um ser extremamente sábio, porém corrompido. Então, irmãos, não podemos menosprezar, não podemos nos acomodar, não podemos nos distrair, pois as astutas ciladas do inimigo estarão sempre aí para tentar nos tragar. O apóstolo Paulo diz, na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 10, que aquele que está em pé, tome cuidado para não cair. Irmãos, eu queria ler esse texto, queria convidar você a abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10, diz assim, a palavra do Senhor, irmãos, no versículo de número 12, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel. Ele não vai permitir tentações maiores do que você pode suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Então o apóstolo Paulo continua no texto, dando aqui algumas exortações para os irmãos de Coríntios, mas ele diz, olha, você que está em pé, cuidado para não cair. Ele também diz, olha, Deus está aí para não permitir que você seja tentado, além daquilo que você suporta, Ele vai dar o escape. Ele vai mostrar uma saída. Mostrar. Agora, irmãos, se nossos olhos estiverem fechados, se nós estivermos distraídos, como nós iremos ver aquilo que o Senhor está nos mostrando, aquele escape que o Senhor tem para nos dar, irmãos? Então, se nós estamos em pé, não podemos ficar ali distraídos, acomodados. Nós precisamos estar alertas e apercebidos, porque as ciladas são astutas, as estratégias são astutas, e o inimigo irá usar para, se possível, tragar até os próprios escolhidos do Senhor. Eu quero citar um outro texto que está em 2 Coríntios capítulo 2, irmãos. Agora, nós vamos ler a partir do versículo 10, tá? Paulo diz assim, 2 Coríntios 2, 10. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço-o na presença de Cristo, em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Olha o que Paulo diz, irmãos. Se é necessário perdoar, então eu vou perdoar. E isso na presença do Senhor Jesus. Por quê? Paulo diz, porque eu não quero dar vantagem a Satanás. Por isso é tão importante, irmãos, nós estarmos apercebidos, vigilantes, e termos essa consciência de que estamos vivendo esses últimos tempos, e que são tempos diabólicos, em que o inimigo estará se levantando, feroz, pois o seu tempo está chegando ao fim. E nós não podemos estar distraídos. Precisamos estar firmes e apercebidos, e não podemos dar vantagem ao nosso inimigo. Precisamos então remir o tempo, irmãos, e não dar vantagem para ele. Paulo diz, irmãos, aí no capítulo 4 de 2 Coríntios, dá uma olhadinha aí, eu quero citar aqui esse texto e destacar uma porção dele, irmãos. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 3, Paulo também diz assim,
se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus disse: haja luz na escuridão. Haja luz na escuridão. Paulo está falando que o inimigo ele cega o entendimento. E Paulo chama o inimigo aqui de o Deus deste mundo. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. E que esses tempos difíceis serão tempos diabólicos. Portanto, irmão, esse inimigo está aí para cegar o entendimento e para fazer com que as pessoas andem nas trevas e não na luz. Então, irmãos, nós não podemos andar nas trevas. Nós somos da luz, precisamos andar em meio à luz e não na escuridão. Irmãos, a palavra do Senhor diz: desperta, ó tu que dormes. É chegado o tempo. Não dá para permanecermos ali na escuridão, precisamos andar na luz e na luz do Senhor, irmãos. Não podemos estar ali dormindo, desacordados, distraídos. É necessário vivermos esse tempo de maneira sóbria. É necessário vivermos esse tempo, irmãos, com inteligência e com sabedoria. Olha que Paulo diz também, lá no livro de Efésios, irmãos, acerca disso que nós estamos falando. Por favor, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 5, versículo 15. Paulo diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 15, irmãos. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo as oportunidades nesses dias que são maus. Que oportunidades são essas que nós precisamos aproveitar e aproveitar ao máximo, que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos? Oportunidades hoje que temos de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de ler livros que vão nos abençoar, de assistirmos filmes que vão nos abençoar, de estarmos reunidos com pessoas que também vão nos abençoar. A oportunidade que temos de dobrar os nossos joelhos e orar e falar com Deus. A oportunidade que temos de louvar o nome do Senhor. A oportunidade que temos de sentar hoje. Irmãos, nós temos redes sociais hoje, que nós escolhemos o tema que queremos ouvir. Que tipo de mensagem? Escolhemos quem é o pastor que vai pregar. Se é batista, se é presbiteriano, se é evangélico, se é da Igreja Universal, se é adventista, enfim. Escolhemos quem queremos ouvir hoje. Escolhemos se queremos ouvir pregação ou se queremos ouvir ensino. Escolhemos que tipo de louvor queremos ouvir, qual o ritmo. Hoje nós temos essa oportunidade a qualquer momento do nosso dia e aonde nós estivermos, nós podemos estar em contato com algo que vai nos levar à presença do Senhor. Portanto, Paulo diz: aproveitem todas as oportunidades nesses dias que são maus.
Mas não é aproveitar a oportunidade para andarmos no escuro. É aproveitar a oportunidade para andarmos na luz. Para vivermos a luz do Senhor, irmãos. Para vivermos a verdade do Senhor. Porque se nós andarmos nas trevas distraídos, o inimigo de nossas almas está aí, pronto para nos estragar. Ao nosso derredor, bradando. Buscando enganar. Buscando distrair, buscando cegar o entendimento, irmãos. Então, o Senhor Jesus, Ele nos alerta e nos exorta, e eu gostaria de ler esse texto com os irmãos, lá no Evangelho de Marcos. Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 32. Diz assim: Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho. Somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. A vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse à sua espera. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos: vigiem. Vigiem. Essa é a palavra que o Senhor tem para o nosso coração. Eu quero iniciar esse estudo com essa palavra. Uma palavra que eu oro para que seja introdutória daquilo que iremos ainda falar. Dias trabalhosos, dias difíceis, últimos dias. Um inimigo que se levanta nesse tempo, que é astuto, que tem estratégias, e nós precisamos estar vigilantes e atentos. Nesses dias maus, precisamos estar vigilantes e atentos, como o Senhor nos exorta aqui no texto que acabamos de ler. Vigiar, olhar e orar. É o que nós precisamos fazer em todo o tempo, aguardando a vinda preciosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adiantando, apressando, abreviando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor continue falando ao teu coração, que o Espírito Santo continue iluminando a tua mente, que os nossos olhos sejam abertos, em nome de Jesus. Jesus te abençoe. Amém.